arquitetura não é apenas estética ou funcionalidade. Ela é linguagem emocional. Ela é identidade visível. É reflexo da vida interna, individual ou coletiva. A comunicação dos espaços. Agora me diz, o que a sua casa diz sobre você? O que o seu ambiente de trabalho revela sobre a sua cultura, os seus hábitos, a sua energia e até mesmo as suas emoções. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sara Presoto e esse é o podcast Sara-se. E para essa conversa eu recebo ela, que é embaixadora do Ver Mais, com o quadro Renova. Ela também é arquiteta e coautora do meu livro de comunicação com o capítulo Os Ambientes Falam, a Arquitetura que Comunica a Alma. Manu Fusinato, tudo bem, Olá, Manuzinha? tudo bem, que Não prazer. consigo te chamar de Emanuele, eu só te chamo de Manu. Ai, mas eu prefiro Manu também. É. Até estranho quando falam Emanuele, às vezes Você fala, demora. quem tá bravo comigo? É uma Quem comunicação. Quem é Emanuele? Quem é Emanuele? É minha mãe me chamando, dando bronca? Fiz alguma coisa errada? Manuzinha, o espaço como um espelho interno. Você afirma no seu capítulo que os ambientes são extensões visíveis, que a gente consegue ver, da nossa vida emocional. Na prática, como que uma pessoa consegue perceber isso? O que o próprio espaço está revelando do interior dela? Olha, não é uma tarefa fácil. É? Tá? Não. Quando a gente fala isso, né, para uma pessoa leiga, para uma pessoa comum, né, o teu espaço revela um pouco sobre você, a pessoa vai falando, loucura, nada a ver, o que essa menina tá falando, né? Mas quando a gente para analisar, e aí entra um pouquinho de neurociência, alguns estudos sobre isso, psicologia, psicoarquitetura, que é uma mistura de psicologia com arquitetura, quando a gente para analisar isso, algumas situações conseguem mostrar as emoções daquele ser humano. Então, por exemplo, uma pessoa que tende ali a estar mais depressiva, que tem depressão, que trata esse problema, se o ambiente dela, a casa dela, se for o ambiente que está fazendo ela sofrer, é porque é um ambiente escuro, é um ambiente desorganizado, é um ambiente que não funciona para ela, mas ela não consegue olhar para o ambiente, porque ela está naquele momento ali depressivo, ela não consegue reparar de onde está vindo, ela só está vivendo aquele processo, né? Então, quando a gente pega uma pessoa que está nesse estado e você renova o ambiente dela, faz as mudanças necessárias, né? Porque aí entra a questão de cores, tem cores que podem comunicar alegria, que podem energizar a pessoa, trazer felicidade. Quando a gente faz algumas mudanças e coloca essa mesma pessoa que estava depressiva dentro desse ambiente novo, a gente tem, se não aí a cura, um avanço muito grande dessa depressão. Claro que existem casos e casos, né? Motivos e motivos, mas o ambiente, na maioria das vezes, também consegue salvar uma pessoa. Então, pode ser num caso de ansiedade, pode ser num caso, enfim, de desânimo, de falta de vontade, de tristeza extrema. Então, se você é uma pessoa que está passando por um momento de tristeza, um momento de luto, e você se coloca num ambiente escuro, com cores fechadas, com cores frias, aquilo tende a te passar um recado também e intensificar aquele seu sentimento. Então, o ambiente, ele intensifica aquilo que aquela pessoa está vivendo. Ou seja, a arquitetura é comunicação. Comunicação. Pura. Não verbal e pura, né? Exato. Assim como também, né, falando aí de empresas, como a gente estava conversando há pouco, quando uma empresa ela tem metodologias mais rígidas, mais rigorosas, a gente tende a ter espaços mais rígidos. Então, linhas mais retas, espaços mais escuros, madeira mais escura. Então, você entra num escritório de advocacia, por exemplo, aí você tem aquela madeira pesada, né? Para passar autoridade. Sim. Mas quando você pesa um pouco a mão nessa autoridade, nessas linhas retas, você está passando uma hierarquia de empresa rígida. Ou seja, uma chefia dura, exigente, talvez de uma forma até perigosa, digamos assim, né? Uma forma não positiva. Então, assim, a arquitetura, ela consegue dar recados, passar até mesmo a parte empresarial. E quando bem feita,
consegue ajudar os líderes ali a serem líderes mais gentis, digamos assim, a humanizar essa empresa sem deixar a autoridade de lado. Gente, então, que não fantástico. estou dizendo, né, que escritório de advocacia tem que ser tudo colorido, vamos pôr um escorregador Não lá. é isso. Não é isso, tá? Mas, assim, dá para você passar a autoridade sem pesar a mão e sem demonstrar essa questão, essa rigidez, né? Então, o espaço dentro de uma empresa, ele pode revelar também a cultura dessa empresa. Sim. A cultura, a hierarquia, a metodologia, o espaço muda tudo isso. Então, às vezes a gente tem lá uma empresa com, enfim, uma cozinha, uma copinha super pequenininha, que o funcionário mal consegue entrar e tal, e não tem uma hora de almoço confortável, ele tem uma hora ali de almoço, na teoria. Mas, um lugar nada convidativo que ele não consegue desligar o cérebro dele. Ele vai voltar dessa uma hora ainda assim cansado, ainda assim exausto e vai continuar. Se você pensar, né, nesses espaços integrativos de uma forma que beneficie mais o usuário, ele vai voltar desse almoço revigorado, ele vai ter um espaço assim, um espaço com um pouquinho mais de plantinhas, um espaço com um pouco mais de conforto, já que ele já tem direito àquela hora de pausa, ele vai voltar com uma nova energia. Vai produzir mais. Vai produzir mais. É investir no funcionário. Exatamente. Só que é difícil a gente explicar isso, né? Que você gastar com a arquitetura, principalmente a arquitetura de interiores, para empresas e para sua própria casa, vai refletir uma qualidade de vida assustadoramente, assim. Então, você pode aumentar na tua casa mesmo. Se você mora bem, se você tem uma casa que te atende, que é funcional, né, que não te faz passar estresse, que você se sente confortável nessa casa, você pode aumentar longevidade de vida. Você menos estressado. Olha isso. Você entendeu? É muito poderoso. Porém, ao longo aí dos anos, foi se colocando a arquitetura só nessa caixinha da estética. A arquitetura só luxo. segue tendências, como se fosse só isso. A arquitetura é tendência, é luxo, é futilidade. Eu não tenho dinheiro para fazer um projeto para minha casa. Não é uma questão de ter dinheiro, é uma prioridade, porque você vai estar investindo na sua saúde, na sua qualidade de vida, tanto na empresa como na casa. Então, você defende, e eu realmente acredito nisso, que a arquitetura ela causa um impacto emocional e fisiológico, tanto no ambiente residencial quanto no ambiente comercial. Certeza. O que nós, meros mortais, que não somos arquitetos, podemos fazer na prática para, de repente, tornar o nosso ambiente emocionalmente um pouquinho mais saudável? Eu acho que, assim, algumas coisas dá para a pessoa fazer sozinha. Tá. Outras coisas, ela de fato precisa da ajuda de um profissional, tá? E aí aqui é importante colocar esse ponto, né? Nem tudo você consegue fazer o faça você mesmo, como a internet nos entrega hoje. Sim. Né? A gente vai ver no TikTok ali, videozinhos de arquitetura, parece que é tudo num estalar de dedo, que qualquer um consegue fazer qualquer coisa. E dá para melhorar, dá para fazer coisas sozinho, mas não é tudo e às vezes, no seu caso, você precisa sim de um profissional para diagnosticar o teu problema e pensar no teu espaço como um todo, tá? Mas na maior parte, assim, das vezes, quando você já vive bem, não, Manu, eu gosto da minha casa, eu não tenho nenhum problema emocional, eu não sinto que eu tô ansiosa ou que a casa tá me prejudicando em nada, ela é uma casa que funciona para mim, mas eu gostaria, sim, de talvez melhorar um pouco mais. Aí a gente pode entrar com escolha bem das cores, né? Boas escolhas ali na hora de pintar, já que é algo que você vai ter que fazer anualmente ou a cada 2, 3 anos você tem que fazer normalmente uma repintura. Então você escolher as cores com inteligência, as cores elas comunicam muito. Então assim, o vermelho, por exemplo, é uma cor que para residência a gente praticamente não usa e não indica, porque é uma cor que causa irritabilidade. Então, o tom vermelho é o tom da paixão, é o tom do amor, mas dentro de casa ele causa ali uma irritabilidade. A gente poderia, talvez, pincelar um pouco de vermelho num quarto de casal para trazer algo mais quente ali pro quarto. Funciona também, mas já fica a dica. Mas, assim, não é uma cor que a gente usa tanto. Então,
Eu vejo, às vezes, algumas casas, tu entra e tem uma parede vermelha lá, no meio da sala, pá, parede vermelha. Por quê? Porque gosta do vermelho. Não é uma questão de gostar, é uma questão de fazer uma escolha inteligente. Então, o verde, por exemplo, nos remete muito à natureza. E o nosso corpo, nós fomos criados, né? O Criador nos fez para viver na natureza. Então, assim, quando a gente tem esse aspecto ali do verde, trazendo essa memória da natureza, a gente se sente mais relaxado. O azul nos traz memória do céu, nos traz memória do mar, então também é uma cor que nos relaxa. O amarelo é uma cor que nos energiza, então é uma cor que tem ali o seu potencial, pode ser usado em casos de pessoas que precisam se sentir mais alegres, então em alguns pontos, mas, por exemplo, não é uma cor que eu uso muito para quarto de criança, de bebê, porque o quartinho é o lugar onde tem que ser um refúgio. Então, basicamente, eu acho que as cores é o mais fácil para a pessoa começar sozinha a repensar ali a sua casa ou até mesmo o seu espaço de trabalho. E depois a organização, né? Que aí é assim, às vezes o que você tem não é um espaço ruim, é mal organizado, é excesso de coisa, excesso de item, de decoração, ou não é necessariamente a bagunça. É a falta de organizar, de colocar em locais. De colocar nos locais adequados, que aí você tá passando o recado pro teu subconsciente. Aquilo ali vai te estressando, vai te irritando. Você nem sabe porque você tá irritado, mas é por conta daquela desorganização. Muitas vezes no programa você tocou na questão do ponto da iluminação. A iluminação interfere também no nosso estado de espírito, no nosso humor, para descansar ou para energizar. A iluminação é algo que é um dos principais pontos, né? Porque a gente tem luz quente e luz fria. E aqui eu já vou acabar com um mito de que a luz amarela não ilumina. Não é verdade, tá? O que faz iluminar não é a cor da luz, é a potência dela. Então, se a gente tiver um spot amarelo com uma luz quente, com a mesma potência do spot branco com a luz fria, ambos estarão iluminando a mesma quantidade. Só vai mudar a temperatura da luz, que é a cor, tá? Então, quando a gente tem uma luz de temperatura mais quente, que é em Kelvin, então quanto menor o Kelvin, mais quente é. Tá. Então, por exemplo, 2.800 kelvins é uma luz amarelinha, 3.000 kelvins é amarelinha um pouquinho mais branquinha, 4.000 kelvins é um neutro, que é uma cor sem muito nem branca nem amarela. 5, 6 mil já vai para aquele branco mais azulado, que é aquela coisa meio hospital, tá? Então, só pra gente entender. Quando a gente tem uma luz mais quente, a gente remete ao pôr do sol. Então, volta de novo a questão da criação e a questão da natureza. Dentro de casa, o ideal é você ter uma luz mais pro-quente, porque aí você tá lembrando ali o pôr do sol, o momento de relaxar, desacelerar. Você já tá comunicando isso pro seu cérebro. Sim, e conforme a noite foi caindo, foi chegando ali 6, 7, o ideal é você ir apagando. Então, assim, você tem uma luz geral e é legal você ter abajures, outros pontos de luz, porque aí conforme for chegando 7, 8 horas, você vai apagando essas luzes, até você chegar numa iluminação ali bem baixinha para você descansar. Senão, não tem como. 11 horas da noite, aí tu apaga tudo e quer dormir. Deita e fala, eu vou dormir em 5 minutos. Não dorme, porque você não passou, não comunicou pro cérebro. O normal é o quê? Deus não fez que 6 horas, 7 horas o sol vai se pondo e vai ficando devagar, e é devagarzinho, nananã, e chega à noite. É isso que você tem que reproduzir da sua casa. Ou seja, você vai ter mais qualidade de vida também. Exato. A arquitetura comunica até isso, ajuda até nisso. Gente, olha só que incrível. Por que você foi fazer arquitetura? Olha, tá aí uma pergunta, né? Na verdade, eu comecei no direito, né? Eu sempre gostei... Direito, mano. Nada a ver, direito. Né? Hoje a gente olha e fala, nada a ver. Mas assim, desde a escola, eu sempre tive um senso de justiça muito grande. Então, eu era aquela aluna que defendia os alunos que precisavam de ajuda, digamos assim, né? Comprava briga. Na aula de história, eu brigava pelos índios, que eles tinham que ter as terras deles. Então, eu era essa pessoa na sala. E aí, todo mundo falava pra mim, não, vai ser uma boa advogada, vai ser advogada. E eu comprei essa ideia. E a minha mãe também falava, não, vai ser advogada. Comprei essa ideia. Então, eu saí da faculdade e já entrei direto no direito. Porém, desde quando eu entrei no direito, as minhas opções eram direito ou arquitetura pela parte criativa. Sempre gostei de desenhar, sempre fui envolvida em artes manuais.
Então, quando eu era novinha, eu fazia boneca de pano com umas idosinhas de 80 anos lá, costurando boneca, e eu costurando boneca, com 9 anos de idade. Pintava pano de prato. Com 12 anos eu pintava pano de prato. Eu fazia umas artes meio de idosa. Então, assim, por conta disso eu tinha essas duas opções, ou a arquitetura ou o direito. Aí eu primeiro entrei no direito, fiz 1 ano. Eu era realmente boa, tinha notas, assim, excelentes no direito. Mas nesse 1 ano, teve um professor que, falando, ele trouxe uma reflexão, ele falou assim, olha, no direito, você tem que gostar de problema. Porque você vai ganhar dinheiro para resolver problema, e você vai ganhar dinheiro quando as pessoas se divorciarem, você vai ganhar dinheiro quando as pessoas morrerem, então você não pode ser uma pessoa sentimental. E aí, depois dessa aula, eu falei, nossa, eu não quero ganhar dinheiro quando as pessoas se divorciarem, nem quando as pessoas morrerem. E aí eu comecei a parar e refletir os outros pontos do direito, que, querendo ou não, delegados, envolvendo crime e tal. Eu fui ver as outras opções, né? Eu falei, cara, nada disso eu quero me viver em cima disso, não vou dar conta. Aí eu larguei tudo, conversei com os meus pais me apoiaram. Meu pai ficou super feliz, porque meu pai não queria, porque quando eu tava no direito eu falava que ia ser delegada, ele falava, Deus me livre, Emanuele, não vai se meter nisso, é perigoso e tal. Aí foi aquilo, minha mãe ficou um pouquinho chateada, meu pai super me apoiou, e aí entrei em arquitetura e me encontrei. E o que é arquitetura hoje para você? Olha, a arquitetura hoje para mim vai bem além de projetar só ambientes, né? Hoje eu tenho um escritório, no escritório a gente faz projetos para o Brasil todo, já assinei projetos fora do Brasil. Eu acho isso ótimo. Eu vejo, às vezes, arquitetas novas que olham, assim, para o meu escritório, para o que eu faço e se inspiram e tal. Mas eu cheguei num ponto agora que a arquitetura, ela tomou outros rumos, outros lados. Então, não mais só o projetar o espaço, mas comunicar através da arquitetura. Então, contar histórias também, sabe? Pro público mesmo, explicar do detalhe, explicar isso que a gente está falando agora, trazer esses conhecimentos para as pessoas. Então, eu tô indo para um outro lado. Então, hoje a arquitetura, para mim, está sendo muito essa questão de comunicar e poder mudar a vida de pessoas, não só projetando, mas transmitindo isso também. Você traz isso no seu capítulo do livro? Sim. Eu conto mais sobre isso no capítulo do livro. Além disso, você é apresentadora do Renova, que é um quadro do Ver Mais da RIC Record Londrina. O que é o Renova? Bom, uma honra para mim. O Renova foi um convite da Sara. Era um projeto que a Sara tinha muita vontade de fazer. E era um sonho meu, né? Agora, porque a gente estava falando de sonho, um dos meus sonhos era ter um quadro na TV. Um quadro de reforma, porque acredito que todo arquiteto era viciado em aqueles quadros de televisão. Irmãos à Obra, Me ou Deixa e tudo isso. Então, assim, sempre quis ter um quadro de TV. E quando a Sara me fez o convite do Renova, a gente começou a pensar juntas no quadro. E nada mais é do que a gente escolhe um telespectador que se inscreve no programa Ver Mais, para a gente poder fazer a transformação desse ambiente e, de fato, mudar a vida dessa pessoa. E a gente tem colhido bons frutos disso, né? A gente fez 5, 6 episódios já, e teve episódios que nos marcaram muito. E o que nos marcam são as histórias que eles contam, né? É a transformação que a gente gera, não no ambiente físico, mas na vida de quem a gente transformou aquele ambiente. Então, esse é o propósito do Renova. Além do Renova, eu sei que você tem um monte de projeto paralelo, inclusive um projeto de viagens. Isso. Como assim? Agora eu tenho o RD, Rota Design, né? E o RD veio para unir as minhas paixões, que é a arquitetura, a comunicação, que eu aprendi com você a gostar mais e a entender mais. A Sara é uma excelente professora de comunicação, por isso estamos aqui. Então eu uno arquitetura, comunicação e viagem, que é uma paixão que eu tenho de muitos anos, e faço viagens para grandes feiras de arquitetura, não só internacionais, mas aqui, por exemplo, Casa Cor São Paulo, Expo Revestir, que são grandes eventos dentro do Brasil, e também para Milão, para o Salone del Mobile, para o Fiore Salone, para outras feiras internacionais, para mostrar os bastidores dessas feiras, os lançamentos, as tendências e falar do detalhe que ninguém fala, assim, até da cultura da cidade local. Eu sei que você também tem projetos aí que estão esperando acontecer, projetos até de OCIPs, ONGs.
Isso. É uma vontade minha também. É aquilo, a gente tem tantas ideias, é o que mais né? tem. Mas junto com o Renova, quando a gente viu uma dor do Renova, que era pegar pessoas que precisavam, porque a gente recebe muitas inscrições, né? E ali na TV, a gente não consegue ajudar todo mundo. E tem pessoas que precisam de coisas básicas. Tem pessoas que precisam de um vaso sanitário. Sabe, assim, não é a estética, não é pintar a parede daquela pessoa, é pôr um vaso para ela fazer o xixizinho dela. Então, assim, isso é algo que pegou muito, né, a gente, assim. Então, a vontade que seria até o Reobra, a gente já tem até o nome, Reobra ONG, seria essa vontade de linkar quem pode doar com quem está precisando e causar uma transformação genuína na vida daquela pessoa. Nada grandioso, não vai ser uma casa toda a primeiro momento, nem um ambiente inteiro, mas pequenas dores que a gente conseguir sanar. Se Manu Fusinato fosse uma cor, que cor ela seria? Uau! Hoje, eu acho que eu seria verde. Verde? Por que o verde? Eu já tive outras fases, né? Mas eu tô numa fase, assim, bem natureza. Então, acho que o verde me define bem pela tranquilidade que ele me passa, pelos projetos que eu tenho usado bastante esse tom e sempre fico apaixonada. Então, o verde me define. Você viaja para muitos lugares, até por causa de um dos projetos seus. Mas tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Que você ainda não foi? Que eu ainda não fui. Tem. Barcelona, a Espanha como um todo, tá aí nas minhas prioridades. Por quê? Porque lá a gente tem algumas obras, né, de Gaudí. A Sagrada Família, isso é bem legal falar. A Sagrada Família, a obra está sendo concluída agora, em 2026. 100 e poucos anos de obra, você acredita? Eu fiz 30 anos esse ano e de presente vou ganhar a Sagrada Família pronta. Mais de 100 anos de obra. Porque, assim, um arquiteto começou a Sagrada Família, aí ele faleceu, aí passou para outro e foi indo. E como é uma obra de proporção magnífica, algo de impacto mundial, não é qualquer pessoa que toca. E esse ano é o ano da inauguração da Sagrada Família. Um sonho seria estar lá. Nossa. Eu ia te perguntar de um sonho, esse é um dos sonhos. Seria incrível. Tem mais outro sonho? Olha, é difícil. Eu tava refletindo sobre isso. Difícil, assim, mas... eu sou muito grata por tudo que Deus tem, assim, pra mim, sabe? Não sei, difícil. Acho que você já está realizando vários sonhos. Vários. Deus é muito bom comigo. Que bom. Obrigada, tá? Obrigada que você aceitou fazer parte do livro. Obrigada que você faz parte do Renova comigo. Eu que agradeço. Eu falo que ela é minha filha adotiva. É verdade. Olha que filha mais linda. Não, e a honra de poder estar no nível com você, com pessoas tão incríveis que eu tô conhecendo aqui. Então, assim, nunca que eu iria imaginar nem nos meus melhores sonhos. Então, obrigada. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigada, tá, Manu? Os espaços influenciam o nosso humor, as nossas relações, a nossa produtividade, até a nossa saúde mental, emocional. Eles acolhem ou pressionam, organizam ou bagunçam, fortalecem ou drenam. E talvez o mais profundo disso tudo seja quando a gente aprende a escutar os ambientes, a gente começa a escutar a gente também. Esse foi mais um episódio do nosso Sara-se. Até o próximo podcast. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.